Olá, pessoal, boa noite. Hoje nós vamos ter uma palestra com o Bruno. Vou estar convidando ele aí, vamos se chegando com calma aí. Vou chamar o Bruno aqui, vamos ver, ele já está online. Vamos ver ele, esperar ele aceitar. Oi, Bruno. Tudo bem? Boa Tudo noite. bom? Boa noite. Vamos Como é esperar que o tá o pessoal. áudio? Tá legal o áudio? Tá muito alto? Isso, não, eu achei que tá ótimo pra mim aqui e o meu pra ti. Tá bom, tá perfeito. Pessoal, falem aí, comentem, interajam, né? Vamos esperar o pessoal, já tem aí, ó, um número, vamos dar uns 5 minutinhos, assim, para o pessoal ir se chegando, né? Tô vendo que as crianças estão aí. Não, tá angustiado ali. O pequeno deu para trás. Amanhã ele tá de aniversário, então ele Sério que tem ele deu uma. uma escapadinha. Deu. Mas vem cá, Gutinho. Vem. Guto, aparece aí. Senta aqui com o papai. Então, Da gente, onde? dá um oi aí pra gente. Oi. Muitas pessoas têm. Então, pessoal, para quem nosso evangelizando lá, quer dizer, o filho do Bruno, né, o Guto, né, Guto? E a gente vai estar fazendo hoje aí uma interação com o Guto junto. A pedidos dele, gente. Isso é o mais legal. Aproveito para já divulgar que a gente tem também a nossa fanpage do CEAP. Estamos com um grupo no WhatsApp, que aqui na nossa bio, para quem não sabe, bio é o nosso perfil embaixo ali da foto, as informações, tem o link direto para participar do nosso grupo, que você recebe mensagens lindas de áudio que os trabalhadores estão bem engajados aí, né? O Mio, todo mundo, né? Tá todo mundo junto nessa egrégora aí de amor e luz em prol de divulgar aí a doutrina e o bem e o amor. Eu estava comentando agora, um pouquinho antes, eu entrei numa live do pessoal do Estudo de Segunda-feira, que está estudando a Gênese. E elogiei bastante, né, a atuação da diretoria, porque os nossos grupos todos estão bem ativos, né? Grupos de Sim, estudo, eu tá tenho dando ouvido muito falar. certo. Isso, o estudo está dando muito certo. As palestras também, eu nem tinha percebido que no sábado tinha palestra da Carol. Aí de última hora ali eu recebi a notificação e a Que gente conseguiu legal. ver tudo. A da Patrícia na quinta, hoje nós, daqui a pouco tem o Milton também. É, eu acompanhei todas também um pouco, tá muito legal isso. Bem legal, bem legal. Então, acho que a gente já pode. Falta 2 minutinhos para as 8, mas acho que eu já Sim, posso começar lendo a mensagem, né? com certeza. Eu hoje, quando a gente já estava, né, nessa preparação para esse momento da palestra online, eu, eu separei uma mensagem de um livro de poesias do Divaldo. Até ele se chama Paz Íntima, que vai aparecer virado, mas ele é pelo espírito Eros e se chama Volta ao Lar. Então vamos começar a serenar nossa mente, nosso coração, as nossas vibrações. E através das palavras dessa leitura a gente possa começar a entrar nessa vibração. A juventude invigilante transformou-lhe a existência. Entregou-se a toda sorte de prazeres, buscando na rebeldia a plenitude. Sempre insatisfeito, aderiu à filosofia do sem destino, passando a detestar a sociedade na busca da autorrealização. Cansado, porém, abandonou a cultura ocidental e foi experimentar a meditação no Oriente. Dedicou-se à reflexão sob as diretrizes do mestre e aprendeu a penetrar-se interiormente. Tudo quanto lhe parecia impossível tornou-se-lhe uma realidade comprovada. Passou a experimentar a paz, autodescobrir-se e começou a ser feliz. Quando tudo lhe sorria, ventura, o mestre chamou-o e disse-lhe: Agora que te realizaste, chegou o momento de partires. Para onde? Indagou surpreso. De volta ao lar. Sinto-me quase iluminado aqui. O retorno significaria o meu desequilíbrio. Aí ele finda, né, com essa
Quem encontrou a luz jamais volve à treva. Desse modo, leva aos que dormem na ignorância a música do despertar da consciência, a fim de que eles também sejam felizes. E não temas, no serviço te planificarás. Só então o discípulo entendeu que a plenitude começa quando realizado o ser passa a ajudar. Então, essa foi a mensagem de hoje para a gente começar. Vamos elevar nossos pensamentos, fechar os nossos olhos, através da nossa respiração, pedir que consigamos receber o Mestre dentro da nossa casa, de volta ao lar, da nossa casa SEAP, de toda a espiritualidade amiga que conosco, né, convive, e que possamos aprender um pouquinho mais hoje, através de todo esse conhecimento que nos é dado pelos Espíritos. E faço então a oração de conexão com a Terra nesse momento, né, que estamos tanto precisando nos conectar com a energia do feminino, com a energia da Mãe. Então eu faço a oração da Ave Maria. Você sabe, Guto? Ave Maria? Então vamos lá. Tu não queria fazer? Vai lá. Ave Maria, Ave Maria, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, na hora, pecador. Isso, agora e na hora de nossa morte, que assim seja. Não, é isso aí, Bruno, vai lá. Obrigada, Guto, pela participação. Então, pessoal, boa noite, vamos lá. O tempo é curto já, se foram 2 minutos, e eu fiz um esforço bastante grande para que a gente conseguisse tratar esse tema na minha ideia, né, tratar nesses 30 minutos que a gente tem para poder ter um pouquinho de interação com o pessoal que está escutando. A literatura espírita ela é muito vasta a respeito desse tema. Nós, muitas vezes, passamos um pouco batido porque a gente sabe que está vivenciando, mas enquanto não está vivenciando de fato, intensamente, parece que a gente não liga muito para o tema, né? A gente compreende, a gente entende, mas a gente não busca significá-lo. E eu acho que a aflição que nos traz, seja a nós, seja aos nossos conhecidos nesse momento, ela faz com que nós procuremos respostas nesse sentido. Então, a estrutura hoje da nossa exposição, nós tivemos que escolher algumas partes, né, da literatura, e vamos passar essas partes, principalmente dos livros A Gênese, Obras Póstumas e A Caminho da Luz. Então, as 2 obras básicas e A Caminho da Luz de Emmanuel. O primeiro conceito que nós teríamos que buscar compreender seria a magnificência de Jesus. E o que eu quero dizer com isso? Jesus, Emmanuel nos traz isso no livro A Caminho da Luz, é o governador espiritual do orbe. O que vem a ser o governador espiritual do orbe? Significa que há 4 bilhões e meio de anos atrás, Jesus já era um espírito puro. Há 4 bilhões e meio de anos atrás, ele já tinha atingido uma perfeição na evolução tanto intelectual quanto moral, vamos dizer assim, um ponto máximo tão elevado que não tornava ele mais sujeito ao erro. Pois bem, Deus seleciona um mestre para que ele venha às proximidades do nosso sistema solar, montar, vamos dizer assim, né, destacar a Terra do Sol e, a partir dali, começar os trabalhos que iam desapontar, enfim, que iam chegar aos tempos atuais. Então, é bem importante que a gente entenda isso, o quanto significa isso, essa figura, né? Nós muitas vezes deixamos Jesus pendurado na cruz, nós não tiramos ele da cruz, nós lembramos daquele Jesus crucificado
e não lembramos de todo esse esplendor que é muito maior, né? Que ele é simbolizado pela ressurreição de Cristo, né? E os apóstolos naquele momento entenderam a importância da ressurreição. Emmanuel, claro, nos traz todos esses detalhes riquíssimos. E não apenas isso, né? O que mais ele nos diz? Ele nos diz que, além de Jesus ser o responsável principal por essa tarefa hercúlea, ele tinha, vamos dizer assim, os melhores amigos, ele tinha a comunidade dos espíritos puros, que são os responsáveis por todos os fenômenos que acontecem no nosso sistema planetário. Então, nós, quando estamos angustiados nesses momentos, nós pensamos assim, meu Deus, o que será que vai ser de nós? O que vai acontecer? Vai tudo acabar. Nós ficamos angustiados, nós não paramos para pensar no Mestre. E ele pilota uma nau que não veja bem, há 4,5 milhões de anos atrás, ele já sabia tudo o que ia acontecer. Ou nós vamos achar que foi por acaso que nós chegamos aqui até hoje. Né? E nós convenhamos, nós sabemos que é muito, mas nós não sabemos quantificar 4,5 bilhões de anos. E ele já sabia tudo o que ia acontecer. Por que eu estou falando isso? Porque nessa situação que envolve a pandemia, por exemplo, que é uma expiação coletiva, ela está envolvida no conceito de movimentos cíclicos de todos os fenômenos que envolvem o universo, para a gente não falar só da vida na Terra. Então, cada orbe ele exerce ciclos diferentes e periódicos. Nós conhecemos alguns, como o dia e a noite, nós conhecemos o ano, né, o nosso ano aqui, é o tempo que a gente leva para percorrer uma órbita em torno do nosso astro, enfim, que é diferente para cada planeta, e há ciclos muito maiores, alguns deles a própria ciência já descobriu. Por exemplo, o ciclo da precessão dos equinócios, que é de mais de 25 mil anos. Emmanuel nos trouxe também a informação de que há ciclos infinitamente maiores, ciclos de 320 mil anos e mais, que seriam divididos metade desse tempo em atividade constante, metade desse tempo em, não vamos dizer parado, mas nem tanta atividade. O que eu quero dizer com isso? Não há perturbação, não há calamidade, não há causa a não ser para os nossos olhos, que enxergamos essas situações do ponto de vista micro, vamos dizer assim, né? Do ponto de vista de uma encarnação, de um período muito pequeno, de 60, 100 anos. Se nós abarcássemos a visão completa, nós estaríamos tranquilos sabendo que tudo isso já estava programado. Né? Nós não estamos nesse momento aqui encarnados à toa também. Faz parte isso do planejamento encarnatório de todos nós. E como ela é uma provação coletiva, isso implica dizer que, assim como na expiação individual, o que é a expiação individual? Nada mais, nada menos do que aquelas situações que nós somos levados a resgatar por débitos que nós tivemos antigos, né? 1, 2, 3 encarnações, nós não sabemos, mas débitos que nós viemos a resgatar porque burlamos a lei de Deus. Está lá na parte 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Todas as leis morais. E, por não seguir uma daquelas, nós temos que recapitular. André Luiz nos diz isso com bastante propriedade. É através do hábito da recapitulação, como se nós estivéssemos estudando uma matéria, qualquer matéria de faculdade, enfim, de estudo simples. Nós não aprendemos na primeira vez que nós lemos. Nós somos criados simples e ignorantes. Então, o que eu quero dizer é isso. Jesus também foi criado assim. Mas ele já chegou há muito tempo no cume da evolução, continua evoluindo, sem dúvida. Isso também está na obra Caminho da Luz. Continua porque há uma comunidade de espíritos puros que detém na sua mão essa direção. Eu pergunto a vocês, quantas transições planetárias o mestre já não teve como experiência? Ele está tranquilo, ele sabe do que vai acontecer. Então, essa é a primeira situação que é importante nós termos em mente. Esse conceito amplo de Jesus, que Emmanuel nos traz, e essa situação dos movimentos cíclicos. Nós temos as expiações individuais, como eu falei, mas elas têm... há expiações coletivas, e aí a gente pode partir de vários pressupostos. Por exemplo, as pessoas dentro de um mesmo carro.
as pessoas dentro de um mesmo avião que sofrem um acidente. E nós temos as pessoas de uma cidade, de uma região, de um país, de vários países. Mas poucas vezes, talvez nenhuma, nós tivemos uma expiação coletiva do tamanho que nós estamos tendo hoje, que afeta praticamente todo o globo. Creio que não daria para excluir nenhuma região do globo dessa situação, nenhuma faixa etária, nenhuma condição financeira e econômica. E isso nos traz um sentimento, uma necessidade de interiorização. Eu conheço pessoas extremamente duras, extremamente insensíveis, que nesse momento estão fragilizadas, estão buscando algo a mais. E esse algo a mais é justamente porque as instituições materiais, as instituições do materialismo, não são suficientes para responder, para nos dar todos os anseios que a nossa maturidade espiritual reclama. O ponto evolutivo que a maior parte do planeta chegou não se sustenta mais só com a posse material. Ela não responde a todos os nossos anseios. E é por isso que nós temos vamos dizer assim, aí também uma pandemia, por que não dizer isso? Uma pandemia em relação a doenças que eles chamam dos males do século, que são a depressão, a loucura, né? Podemos listar tantas outras, mas esse vazio interior é também provocado por isso. E aí é uma parte que eu gostaria aqui de ler textualmente para vocês. Posso só antes fazer um adendo? Por gentileza. Que tu falou ali da insensibilidade, né? Eu estou com um livro aqui, Os Prazeres da Alma, e ele fala dessa questão dos opostos, né? E tu falou ao aceitarmos os nossos opostos. Então, o oposto da insensibilidade aqui ele cita como sendo a possessividade. E depois tu falou em possessividade mesmo, na posse. Se seria apostarmos dessa nossa imortalidade, né? Exatamente. Pode seguir aí. Exatamente. Então, vamos lá. Lembrando, então, de novo, no livro A Gênese, o que ele nos diz. Já não é somente de desenvolver a inteligência o que os homens necessitam, mas de elevar o sentimento, e para isso faz-se preciso destruir tudo o que superexcite neles o egoísmo e o orgulho. Vou ler de novo essa parte que eu achei a principal do final. É preciso destruir tudo o que superexcite as chagas da humanidade. O orgulho e o egoísmo está lá no Evangelho segundo o Espiritismo também. São as chagas da humanidade. Como que nós combatemos ela? Qual o oposto do orgulho e do egoísmo? A caridade e a humildade. E todos nós temos dificuldade, estamos procurando isso. Mas nós temos de convir que se não houver uma destruição dos paradigmas materialistas atuais, é difícil. É difícil que num movimento normal nós cheguemos em pouco tempo a uma evolução nesse sentido. E é por isso das expiações coletivas. Não é? Por isso que vem esses movimentos catalisadores. A expiação coletiva é um movimento catalisador, ela catalisa. O que seria feito em 100 anos, ele faz em 5 ou 10, por conta da necessidade. Né? A maior parte do globo anseia por isso. Nós poderíamos comparar, por exemplo, com uma casa espírita. Né? A casa espírita ela tem... Vamos supor que uma casa espírita tenha 90 pessoas mal intencionadas e 10 bem intencionadas. Vem um movimento desse, e existem, a gente sabe, vários movimentos de desencarne em massa que contribuem para isso, e pode acabar substituindo e virando. Daqui a pouco são 90 pessoas bem intencionadas e 10 não. Um exemplo bem simples, né, para a gente buscar compreender isso. Quando mais de um em meu nome estiverem reunindo, eu aí estarei, né? Exatamente. Outro ponto que eles nos diz, falta, porém, a essas reformas uma base que permita se desenvolvam, complementem e consolidem. Falta uma predisposição moral mais generalizada para fazer que elas frutifiquem e que as massas as acolham. Ainda aí há um sinal característico da época, porque há o prelúdio do que se efetuará em mais larga escala, à proporção que o terreno for se tornando mais favorável. Claro, é necessário, é um processo, nós temos que ter essa dimensão também. Isso não vai acontecer do dia para a noite. Não, agora teve a pandemia, em 6 meses vai estar tudo... É um processo, isso vai acontecer, virão outros sinais, nós podemos ficar atentos ou não. Eu acho que o principal realmente é que nós façamos
essa introspecção e busquemos a resposta. E eu penso que a resposta ela só está no lugar no Evangelho de Jesus, principalmente nas leis morais. Porque a parte da evolução material, a parte da evolução intelectual, nós já desenvolvemos bastante, a ciência aponta para isso. E agora a própria ciência vai nos ajudar a compreender essa parte moral também, a importância dela. Agora que vem a segunda parte da nossa exposição. E outro adendo ali que tu falou, Bruno, tu falou da humildade, ó, que é o primeiro chakra, e depois tu falou da caridade, que é o último. Então, tipo, essa evolução nossa, né? Rumo à perfeição. Exatamente. E essas virtudes, depois lá no final, eu vou falar um pouquinho também, né, dentro do tempo que nos permitir. Claro, vai lá. Então, aqui agora nós vamos fazer uma ponte entre a Gênese, a segunda parte de Obras Póstumas e a Caminho da Luz, de Emmanuel. Uma ponte que trata de todas essas situações que nós estamos vivendo. Então, na Gênese, ele fala o seguinte: a matéria orgânica não poderia... Prestem bem atenção, gente, porque eu vou ter que ler essa parte para a gente ter a dimensão de que isso está lá nas obras, e é importante que vocês tentem se concentrar bem no que eu estou falando para que a gente consiga desenvolver o raciocínio. E depois busquem para ler também. É bem interessante porque nós estamos vivenciando essas situações agora. Diz assim na Gênese: a matéria orgânica não poderia escapar a essas influências. As perturbações que ela sofre podem, pois, alterar o estado físico dos seres vivos e determinar algumas dessas enfermidades que atacam de modo geral as plantas, animais e os homens. Enfermidades que, como todos os flagelos, são para a inteligência humana um estimulante que a impele, por força da necessidade, a procurar meios de combater e a descobrir as leis da natureza. Então aqui, dessa parte, eu grifaria, é claro, o que ele está falando das alterações da matéria orgânica, né, das mutações que ocorrem para a evolução dos seres, mas que essas mutações, ao gerarem enfermidades e flagelos, nos estimulam a compreender as leis da natureza. E qual a lei da natureza, talvez mais importante que nós tenhamos que descobrir nesse momento? Penso eu, humildemente, que seja a lei de justiça, amor e caridade, talvez a mais importante das leis morais. É dela que nós estamos mais deficitários. Claro que envolve uma lei de destruição, né? Todas as leis listadas lá na terceira parte do Evangelho, todo mundo pode ir lá consultar depois, é bem interessante, mas eu penso que nesse momento nós precisamos desenvolver o sentimento, nós precisamos desenvolver a nossa parte moral, porque a razão e o intelecto já chegaram a culminâncias desejáveis para a nossa maturidade espiritual. Certo? Certo. Continua. Mas a matéria orgânica, a seu turno, reage sobre o espírito. Este, pelo seu contato e sua ligação íntima com os elementos materiais, também sofre as influências que lhe modificam as disposições. Ou seja, nosso espírito vai ser modificado por conta das nossas impressões materiais com a situação atual. E é lógico que assim seja. Nós necessitamos ser impactados nos nossos sentimentos, no nosso íntimo. Se o espírito não muda, de nada adianta nós sofrermos mutações na matéria, que é só uma vestimenta. Como tu falou, pensamentos e sentimentos são matéria, né? E energia. Exatamente, exatamente. E ele finaliza então dizendo o seguinte: a efervescência que por vezes se manifesta em toda uma população, entre os homens de uma mesma raça, não é coisa fortuita, nem resultado de um capricho. Tem sua causa nas leis da natureza. Essa efervescência, inconsciente a princípio, não passando de vago desejo de aspiração indefinida por alguma coisa melhor, de certa necessidade de mudança, traduz-se por uma surda agitação, depois por atos que levam às revoluções sociais, que, acreditai-o, também têm sua periodicidade, como as revoluções físicas, pois que tudo se encadeia. Então ele nada mais, nada menos está dizendo aqui aquilo que nós falamos lá atrás dos ciclos evolutivos, dos ciclos planetários, e a parte, não é só a parte física que passa por estes ciclos. Só que agora não é mais o interior do planeta que convulsiona, e sim o nosso interior. Nós mesmos, nossos sentimentos que convulsionam diante da ausência de resposta do materialismo.
bem pontual essa colocação, e aí agora a gente faz o parâmetro, né, encaixa com a segunda parte de Obras Póstumas, em que uma mensagem a Kardec vai nos revelar que o que se prepara não é, pois, o fim do mundo material, mas o fim do mundo moral. É o velho mundo, o mundo dos preconceitos, do orgulho, do egoísmo e do fanatismo, que se esboroa. Cada dia leva consigo alguns destroços. Tudo dele acabará com a geração que se vai, e a geração nova erguerá novo edifício, que as gerações seguintes consolidarão e completarão. Não se comporá tão só de espíritos eminentes, superiores, mas de espíritos que, já tendo progredido, estão predispostos a assimilar as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento regenerador. Essa parte é muito importante, eu penso que nós temos esse conhecimento do processo de transição planetária, né, é muito divulgado há muito tempo, já desde os livros de 2012, do Divaldo e Filomeno de Miranda, e é importante que eu mesmo era uma pessoa que pensava assim, bom, eu ainda tenho muitos deslizes, erro muito, não estou nessa condição. Talvez eu tenha que aprender a fermentar pão de novo, como eu venho aprendendo aqui em casa tem, além da pandemia, tem o pão-demia, né? Aprendi a fazer fermento natural, não sabia nem fazer pão. Então, para alguma coisa eu já fiz. Mas é claro que... O fazer manual, né? A importância. Sim, voltando às origens. Uhum. Mas é claro que nós temos que despertar, porque o principal é estarmos dispostos, o verdadeiro espírita se conhece pela sua colocação no sentido de aprender mais, de ir além, de vamos assim dizer, quebrar as barreiras das suas limitações, buscando se aperfeiçoar. E ele nos coloca isso no livro também, que o grande problema aqui, os espíritos que ainda estão atrasados, que ainda estão arraigados no mal, são aqueles que se revoltam contra Deus, se revoltam contra a divindade. E faz muito sentido, porque ele reflete a alegoria de Adão, da Bíblia, que ao comer a fruta do conhecimento, a única que ele não poderia comer no paraíso, ele cai do paraíso à terra, ele é degradado, né? E o livro Exilados da Capela já nos mostrou a história real do que aconteceu com aquela civilização que passava pelo que nós estamos passando. Então, é importante que nós também signifiquemos essa situação. Por fim, a caminho da luz, Emmanuel nos diz o seguinte: é chegado o tempo de um reajustamento de todos os valores humanos, em que as forças do mal serão compelidas a abandonar as suas derradeiras posições de domínio nos ambientes terrestres. E os seus últimos triunfos são bem o penhor de uma reação temerária e infeliz, apressando a realização dos vaticínios sombrios que pesam sobre o seu império perecível. O que ele está querendo nos dizer aqui? O que ele está dizendo simplesmente é que, nesse final de ciclo que nós vivenciamos, a transição, né, como toda transição, ela tem um final de ciclo e um início de um outro. Né? E eles vão passar, serão visíveis os sinais, mas eles vão passar de uma forma razoavelmente gradativa, dentro de um processo. O que ele está dizendo para nós é isso, que nesse final de império da razão, vamos dizer assim, e não tanto do sentimento e da moral, esses espíritos que não são tão apegados a uma evolução moral, eles buscam utilizar das suas últimas armas, meio que numa atitude de desespero, porque estão vendo as forças contrárias em atuação com muita eficácia, muitos corações bem predispostos. Nós podemos visualizar, isso é simples. Mas ainda se faz muito mal, mas nunca foi feito tão bem na humanidade quanto hoje. Nunca se divulgou tanto amor, a igualdade entre todas as raças, os animais com direitos próprios. Até um tempo atrás nós ainda discutíamos os direitos básicos individuais do cidadão. Nós já estamos discutindo os direitos dos animais. Então, há uma evolução patente. E essa mensagem nos traz um símbolo que é muito importante. Depois de toda a treva, de toda a noite, em nenhum dos dias desses 4,5 bilhões de anos, não houve um alvorecer no dia seguinte.
E é nisso que nós temos que nos apegar. Nós passaremos pelas dificuldades, mas hoje nós temos uma mensagem esclarecedora que nos leva como suporte, que nos leva a entender essa situação. No mesmo livro, Emmanuel nos traz, eu gostaria de ler, mas o tempo não vai permitir, então eu vou resumir um pouquinho para você. No mesmo livro, ele nos traz essa ideia de que durante a regeneração, muitos espíritos já estão reencarnados e prontos para nos auxiliarem nesse sentido. Espíritos que vêm de esferas mais evoluídas, com mais capacidade moral para nos auxiliar, e que estão aguardando o momento certo para atuarem. Na obra Devassando o Invisível, de Ivone Pereira, ela nos coloca que, capitaneados pelo espírito de Victor Hugo, virão à Terra diversos espíritos para desenvolver todas as artes. A pintura, a música, a literatura, a poesia. Chopin virá também, ele mesmo diz isso, dá um depoimento no livro. Nós teremos o contraponto, porque o determinismo divino, se existe uma lei que é determinista na evolução dos seres, é o amor. Então, de maneira alguma, num momento desses de dificuldade, nós ficaríamos abandonados. Como você falou, Priscila, no início, onde houver mais de um, eu estarei convosco. Como que, nesse momento em que somos vários, Jesus nos abandonaria? Pelo contrário, mas basta que nós temos que nos voltar para o alto e pedir ajuda também. Nós temos que manter o nosso pensamento em um nível mais evoluído de raciocínio, né? Nos esforçarmos para isso. Buscarmos, a gente já sabe quais são as fórmulas básicas, né? O Evangelho no lar, buscarmos frequentar as palestras, os estudos, enfim. E o principal, conexão, pensamento e emoção, né? Como tu falou ali, não usar só o racional, e sim o lado mais psicológico, mais emocional. Esse lado trabalha muito forte o moral, sabe? Exato. Vindo para a margem das aflições, a bem-aventurança, ela é bem clara. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Está no futuro, eles serão consolados. Nós, os aflitos, não estão consolados. Jesus não nos disse isso. Ele disse que serão consolados. E nós temos que ter aí as virtudes que você falava antes, né, e que nós comentávamos que íamos tratar rapidamente, as virtudes da aflição, que é a resignação. Não é sofrer pelo sofrer, nós temos que dar um significado. Seria a resignação, né? A virtude vinculada à aflição é a resignação. E o que é a resignação? É a ressignificação. Eu tenho que significar aquela situação. Uhum. E é claro que em vários momentos eu não vou conseguir ter a resiliência, né, que é necessário, que o tempo exige. Esses tempos exigem muita resiliência, mas se eu não tiver resiliência, se eu não conseguir significar, e não estou dizendo que é fácil, eu penso que será muito difícil sim, nós precisamos pedir ajuda a todos aqueles que possam nos auxiliar, principalmente dentro da casa espírita, dentro da leitura e do aconselhamento do livro. Nós precisamos aceitar o remédio, mas muitas vezes é difícil. E o que sobra nesses momentos? Sobra justamente a fé. E não é uma fé de acreditar simplesmente. É uma fé de confiar. Confiar no quê? Confiar naquilo que eu falava no início. Confiar em Jesus. Confiar que nós temos no governo dessa nau, que é a Terra, nessa situação, uma pessoa, um espírito de luz, que, além de ser um espírito puro, ele conta com diversos amigos na comunidade planetária dele, que também o são, e que não há o menor risco de perecermos por uma falta de planejamento ou de suporte do lado do bem, do lado dos bons espíritos. É isso que nós temos que ter bem forte nesse momento no nosso coração. É saber esperar. Aquele que sabe esperar é o verdadeiro aflito bem-aventurado. Porque temos as nossas aflições, não podemos negar. Mas temos que significá-las. Se soubermos esperar, no momento adequado, sempre vem a recompensa. E aí eu me lembro, até para finalizar, o comentário de Lívia, no livro Há 2000 anos, de Emmanuel também, em que ela, ao desencarnar na arena, né, ela estava na arena, e ao desencarnar, como vários cristãos que foram jogados às feras em Roma, ao desencarnar, ela praticamente não sentiu a dor do desencarne pela fera.
pela agressão da fera. Mas, ao desencarnar, ela foi imediatamente acolhida por espíritos angelicais e ela foi encaminhada numa esteira, como se fosse uma esteira rolante, a caminho dos páramos de luz, dos cimos de luz. E ela olhava para trás e via o lodaçal da Terra, né? Via aquele planeta infeliz, e já divisava os reinos de luz, a visão dela já divisava os reinos de luz. E ela comentava em seu coração: meu Deus, se eu soubesse que era tanta recompensa, eu teria sofrido muito mais. Olha. Para que fique isso no nosso coração nesse momento, para que nós possamos significar esse momento final e, conhecedores das verdades eternas da doutrina espírita, nos vermos como os trabalhadores da última hora, que o somos de verdade. E aí eu finalizo com esse trecho de obras póstumas, em que Kardec nos diz o seguinte: trabalhai sem descanso e agradecei a Deus por ter-vos colocado na vanguarda da nova falange. É um posto de honra que vós mesmos solicitastes, e do qual é preciso vos mostreis dignos, pela vossa coragem, pela vossa perseverança e pelo vosso devotamento. Acho que deu certo o tempo. Eu separei, pessoal, um poema que eu achei muito propício, muito relativo ao que nós estamos conversando. Que Isso, ainda tem tempo sobrando. Tu pode fazer, e ainda já chegaram 2 perguntas aqui. Mas tá, vai é lá, do vai livro lá. Cartas ao Evangelho, por diversos espíritos de Chico Xavier. E esse poema em específico se chama Carta aos Enfermos, de Casimiro Cunha. Então, eu vou fazer um esforço aqui grande também para não me emocionar, porque sempre que eu leio um poema desse, uma mensagem dessa, eu acabo me emocionando. Então, vocês me perdoem, eu já peço perdão antecipado. Meu amigo, eu te desejo aquela paz do Senhor, que transforma as amarguras em santas preces de amor. Nosso Pai ouve a oração de tua grande ansiedade, como te vê no caminho de dor e dificuldade. Espera serenamente, não obstante a aflição. Deus é um Pai que não dá pedras ao filho que pede pão. Nos dias angustiados, de desencanto e doença, o homem deve apurar a luz de sua crença. Às vezes dizes chorando: socorrei-me, meu Senhor. Ai, como tardo o consolo no dia de minha dor. Mas não lembraste a oração, com tanta solicitude, nas horas irrefletidas em que arruinastes a saúde. A incontinência teimosa, na rebeldia e no gozo, pode ter vindo de outrora, do passado tenebroso. Porque esta vida de agora é somente uma fração de teu trabalho à procura dos mundos da perfeição. Nos teus ais, nos teus soluços, do corpo dilacerado, recorda que a dor existe para a luz de um fim sagrado. Se teu mal é longo e rude, renovando-te aflições, ele é a válvula divina que escoa as imperfeições. Se a moléstia é passageira, tem cuidado na existência. A dor física, por vezes, não passa de advertência. De qualquer forma, porém, sê paciente e sê forte. Ainda que sintas contigo o augúrio triste da morte. Acima dos preparados, que visam a tua cura, põe o remédio divino, da fé milagrosa e pura. Abençoa, meu irmão, essa dor que te conduz, da sombra espessa da terra, para as bênçãos de Jesus. Podemos abrir para as Maravilhoso, perguntas. né? Casimiro Cunha. Então vamos. Ah, eu amo também as poesias, meu Deus. Eu também aqui me emocionei. Vamos então às perguntas aqui. Eu tô com 2 perguntas aqui. Uma delas é: Bruno, precisamos então ser imensamente gratos a essa oportunidade que Jesus vem nos dando e aprender a ver com outros olhos essa tragédia? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que essa é a mensagem principal.
a mensagem principal é que nós temos que ressignificar. Nós temos que significar a nossa tragédia, o nosso sofrimento, porque não adianta nós negarmos que existe uma tragédia, uma calamidade, que eu tenho o corpo fechado, eu não sou afeto a essas situações. Todos nós temos essa fragilidade, né? A vida por si só é muito frágil. Mas, como nas próprias leituras que eu fiz e que não pude trazer, que diferença que faz? Nós temos um planejamento reencarnatório, né? Nós viemos para a Terra com uma quantidade de fluido vital específica para vivermos um tempo determinado. De nada adianta ficarmos elucubrando se vamos desencarnar de uma causa ou de outra. Nosso tempo chegado, nós não temos condições de pactuar, de tentarmos burlar isso, né? Não vencemos a morte, não conseguimos ir além. Então, é por isso que nós temos que, além de crer, né, além de acreditar, de ter a fé, ter essa confiança na providência divina. Aquilo que é correto nos virá. Nós temos que manter a nossa fé, a nossa, vamos dizer assim, a nossa alegria de viver, a nossa força no sentimento, sim. Certo, acredito que já foi respondida, né? Estão perguntando aqui qual o nome da poesia que tu lesses. O nome da poesia é Carta aos Enfermos, do livro Carta ao Evangelho. Isso, é de Casimiro Cunha. O livro é de Chico Xavier. São espíritos diversos. Isso aí, vamos lá então. Agora, outra pergunta é: o que você nos recomenda para mantermos a boa vibração com o planeta em tempos como esse? Excelente pergunta, excelente pergunta. Bom, eu vou recomendar o que eu mesmo passei a fazer, né? Antes, quando nós tínhamos a possibilidade de estar sempre na casa espírita, e graças a Deus eu tenho essa possibilidade intensamente, era mais fácil, né? Nós tínhamos grupos de prática da caridade nas ruas, então fica fácil de você manter o pensamento sempre elevado. Porque é a partir do hábito que nós vamos manter o pensamento elevado, né? André Luiz já nos disse isso claramente no livro Mecanismos de Mediunidade. Nós temos que, pelo hábito, e o hábito é nada mais nada menos do que fazermos no dia a dia, criarmos aquilo que ele chama de reflexo condicionado, né? Que é diferente do instinto, é o hábito criando uma situação que daqui a pouco ela é um reflexo. Nós já fazemos praticamente sem pensar. E fazemos o quê? O bem, fazemos o amor, fazemos a fraternidade, praticamos isso sem nos esforçarmos. A própria caridade. E eu combinei aqui em casa que todos íamos fazer o Evangelho no Lar todos os dias. Antes nós fazíamos apenas duas vezes por semana, nos outros dias nós já tínhamos outras incumbências na casa ou com outras atividades do gênero. Que legal! Uhum. E passamos a fazer todos os dias. E eu fiquei preocupado no início, será que isso não vai dar certo? Será que o pessoal não vai gostar? E para minha surpresa, nós começamos a ler esse livrinho aqui, ó. Eu não vou desmarcar. Nós começamos a ler o Pão Nosso, nós sempre líamos. Nós resolvemos tentar explicar o Pão Nosso para os nossos pequenos, né? Eu tenho um filho de 9, que vocês conheceram, o Augusto, e tenho um de 6, o Leonardo. E nós começamos a explicar o livro, e o Evangelho ele começou a se estender, e foi muito legal. Que legal. Não foi nada maçante, não foi nada assim que no outro dia nós não quiséssemos repetir, pelo contrário. E até por isso que ele fez aqui a prece junto com a Priscila, né? Então, isso envolveu toda a família, né? A importância dessa situação envolveu toda a família. Claro que nós temos outros mecanismos, né? A leitura, eu penso que é um mecanismo fantástico. Nós temos aí muitos livros. Eu até hoje tentei comprar livro, não consegui, mas a gente pode usar as plataformas digitais, né? Não é propaganda, mas eu uso a do Kindle. Então, tem vários livros gratuitos lá, inclusive, e tem 5 obras fantásticas gratuitas no Kindle nesse momento. Mas tem outras plataformas também de leitura. Palestras, há muita palestra digital, né? Eu recomendo porque gosto muito, principalmente Haroldo Dutra Dias, tem as próprias palestras da Mansão do Caminho, capitaneadas pelo Divaldo, tem o núcleo de estudos do NEP, que também é excelente. Tem muita coisa, né?
que é capitaneado pelo Arthur Valadares, que dá palestras excelentes, é um estudioso, é uma pessoa muito jovem na nossa terra, mas sem dúvida é um estudioso do Evangelho há muito tempo. Nós temos muitas formas de levarmos isso à frente. E auxiliarmos uns aos outros, isso nos traz sentimento. Isso é provado cientificamente, né? A mesma secreção de serotonina que a gente tem quando tem uma atividade prazerosa, nós temos com a prática da caridade no tempo. Isso é comprovado cientificamente. Nós temos livros da AME, né, da Associação Médico Médico Espírita, Espírita né? Tem, do Brasil. tem um que eu não li ainda, mas que me chama muito a atenção. Ele fala da saúde integral. E como Eu estou falando até desse aqui, eu vou mostrar para vocês, porque ele teve alguém aborda ali bem pedindo. as situações. Chama o cérebro triuno, da AME. Triuno. Olha, que ótimo. Aqui é a AME. Para quem não conhece. Temos mais alguma pergunta? Não, não temos. E eu queria fazer um adendo ali que tu comentasse sobre os hábitos, né? Tudo é questão de hábito, comportamento, essa transformação interior. E tem um cientista que acho que ele é americano, ele não sei exato, ele lançou um livro que se chama Ciência Desperta, ou no caso, A Desilusão da Ciência, ele fala bem essa questão, que tudo são hábitos em evolução e não leis fixas, como a gente aprendeu. Exato. Como é hoje, como, né, a física quântica e tanto conhecimento está sendo aberto aí, né, para a gente estar... E nós caminhamos para uma fusão dessas duas, vamos dizer assim, dessas duas áreas do conhecimento. Nós caminhamos para que a inteligência, que não vai ser derrogada pelas leis morais ou pela religião, elas vão se fundir, porque não há outro caminho. Esse é o caminho Ciência e evolutivo. espiritualidade, né? Exatamente, é um processo que, para a eternidade, nós temos que lembrar que nós somos espíritos imortais, espíritos eternos. Para a eternidade, essas calamidades que nós estamos vivendo é um piscar de olhos. É claro que existe a dor, provavelmente todos de nós seremos atingidos, mas é aí de aumentar a significação e a importância de nós sabermos esperar o momento oportuno, contando sempre com o auxílio do alto. Sim, muito verdade, né? E outra questão, a poesia que tu leu, ela falou numa frase que me tocou, que falou dos irreflexivos que te tomam a saúde, alguma questão isso, assim, né? E no sentido me tocou que realmente se a gente não reflete, né, se pergunta, se questiona e olha lá para fundo do nosso ser, a nossa saúde é tomada de um jeito, né? A saúde física, no caso, já vem ali da espiritual, todo esse pacote mente, corpo e espírito dá aquela desestruturada, né? Sim, desarmonizada. E nesse momento, queira ou não queira, nós estamos tomando mais cuidados e não estamos só tomando cuidados conosco, nós também estamos sendo levados a olhar o outro, a saber como o outro está. E esse outro, cada vez que não deixa de ser o nosso próximo, né? O nosso próximo, amai o vosso próximo. Jesus nos disse, quem é o nosso próximo? Né? Nós buscamos nos questionar isso. Nós começamos a pensar. Aqui em casa aconteceu uma situação bem peculiar. A minha esposa, ela costura e estava produzindo máscaras, né? Só para os amigos, para algumas instituições, para alguns asilos que ela conhece, enfim, que um ou outro conhece, e nós ficamos sabendo de uma situação de um vizinho nosso, e que passava por diversas dificuldades de saúde física, e ele pediu o auxílio dela. E, bom, conversando, tá, mas onde que você mora? Ah, eu moro em tal apartamento. Ah, eu moro na frente do seu. Quer dizer, nós não conhecíamos o nosso vizinho de porta. E aí, a partir disso, nasceu uma amizade, já trocamos várias mensagens, presentes. Que oportunidade, né? Por isso que a palavra crise, no caso, né? É oportunidade. Não, eu acho que se todos nós meditarmos um pouco, nós vamos encontrar alguma situação nesse sentido, que essa situação geral da pandemia nos levou a encontrar e que não encontraríamos de maneira alguma na correria que nós vivíamos antes. É bem como a mensagem nos diz. É preciso que aconteça algo para que destrua essa situação posta
que nos leva a exacerbar o orgulho e o egoísmo, né? E o sistema capitalista, como ele anda hoje, ele queira ou não queira, ele prepondera a situação do materialismo, né? Sim. Olha, acho que perguntas não temos mais, mas a gente já pode, então, começar a finalizar. Ali, quando tu falasses também da resignação, foi isso, né? Eu entrei aqui Sim. nesse livro Os Prazeres da Alma, Uhum. do Francisco dos Santos Neto, ditado por Hamed, e aí eu procurei um outro prazer da alma, que é a coragem, e que ela fala dessa questão da reflexão, né? Da autorreflexão. Daí só um adendo aqui, ó. A autorreflexão ou a atitude de mantermos um constante intercâmbio com a voz da alma nos daria suficiente liberdade, segurança e coragem para nos guiar por nós mesmos. É bom lembrar que nos podem forçar a ser escravos, mas não nos podem obrigar a ser livres. Fantástico, que lindo. Então, eu acho que é por aí, né, Bruno? Então, agora tu finaliza aí para eu, então, também fechar Tá aqui. certo. Bom, pessoal, eu gostaria, na verdade, de reforçar o meu agradecimento inicial, né, parabenizar novamente toda a diretoria do CEAP que está fazendo as coisas acontecerem nesse período, seja com as palestras, com os grupos de estudo que estão também ativos, os grupos mediúnicos também mantendo sempre o contato, o estudo, né, o pensamento elevado, dentro das nossas possibilidades, sempre respeitando o que as autoridades nos demandam, e lembrando apenas a mensagem, acho que todos já tivemos acesso, a mensagem que Divaldo recebeu de Bezerra de Menezes no Congresso Espírita Paranaense, em que ele nos diz que, em um futuro breve, a humanidade terá condições de compreender todas as significações da pandemia, né? Nós já tivemos a oportunidade de ter no livro Transição Planetária um conhecimento também daquela aprovação coletiva naquela região da Indonésia. E certamente nós vamos conseguir significar isso mais além no futuro. Então, isso é um esforço apenas para que a gente possa refletir um pouco mais nesse momento, né? E para que possamos buscar o desenvolvimento moral, o desenvolvimento do sentimento nesses instantes que tanto demandam do nosso interior mesmo, para que não sejamos aflitos e para que possamos esperar e significar nossas aflições. Uma boa noite a É isso aí. todos. Que a Então, paz. eu quero agradecer também a presença de todos, a presença do Bruno, que nos, né, brindou aí com a sua presença na sua casa, e juntos em conexão através agora da espiritualidade maior. Vamos então fazer uma prece de encerramento. Quer chamar o Guto aí para nos ajudar? Vamos fazer um Pai Nosso? Agora tu faz então, Pai Nosso, para fechar a nossa prece aí, final, Guto? Para todo mundo ouvir. Então, só lembrando, antes do Guto finalizar aqui, que nós temos o nosso blog, ceapfpolis.wordpress.com. Nós temos também as irradiações que estão acontecendo às 19 horas das quartas-feiras, o grupo aqui do WhatsApp, e temos também a nossa fanpage. É só entrar em contato conosco para o que, né, quiserem, precisarem, estamos aí. É isso aí, vai lá, Guto. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, como assim perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas de todos os males, que assim seja. Amém. Que assim seja. Boa noite a É isso todos, pessoal. aí. Até a Gratidão, próxima. gratidão. Até a próxima. Daí, pessoal, a live vai ficar gravada aqui por 24 horas, quem quiser, ou eu recomendar para alguém que quiser assistir. Tá? Obrigada, obrigada. E é isso Tchau, aí. obrigado, Tchau, Priscila. pessoal. Obrigado a todos.